direto no Facebook. Estamos aqui, BCR Brasil. Você sabe que BCR Brasil, quando promete, ele cumpre. A gente prometeu que estaremos trazendo aqui o Sileno Santos. Ele ainda não está na imagem ainda, já nós vamos virar para ele aqui. Tem gente achando que é mentira minha. Gente, o placar final de Santa Catarina e São Paulo, o pessoal pediu no BCR Brasil e eu acabei não passando, mas fechou. Se não me falha a memória, você lembra o placar, Sileno? São Paulo e Santa Catarina? 12-3. 12-0, se não me falha a memória. A gente vai trazer essa informação depois para vocês. Já eu vou mandar lá no grupo também. Tá rolando aquela enquete maravilhosa, valendo por enquanto 2 copos, 2 chaveiros aí da Paralimpíada Escolar 2018. Mas o Sileno tá aqui, eu já vou perguntar para ele se ele vai conseguir o desafio de conseguir um kit completo para quem acertar o campeão. Lembrando que os palpites eles terminaram às 15 horas, lógico, uma rodada completa. Para pudessem ver as equipes. Então agora todo mundo viu as equipes, viu como é que está a qualidade técnica das equipes e puderam palpitar. São Paulo e Brasília foi a maior palpite. Paraná teve muito palpite. Eu fiquei feliz porque foi meus atletas que apostaram. Então, querendo garantir lugar no time, não é assim, hein, molecada? Não adianta. Eu acho que quem acertou, jogou em São Paulo, Brasília, tem grande chance de ser o vitorioso e está concorrendo a, quem sabe, esse kit. Eu já vou cutucar o Sileno aqui, se ele vai conseguir um kit para nós aqui da Paralimpíada. Mas no mínimo já tem 2 copos, 2 chaveiros bem bacana aqui da Paralimpíada Escolar. Eu vou virar a câmera aqui para ele dar boa noite para vocês e provar que eu não estou mentindo. Tá aqui na lente da verdade do BCR Brasil, Sileno Santos, o coordenador geral aqui, né, do BCR, do basquete em CR, como tá ali no cartaz. Eu vou fazer um close aqui no Paralimpíada Escolar, basquete em CR, ó que coisa linda aqui, ó, muito carinho aqui pra molecada. Sileno, em primeiro lugar, boa noite, e queria que você já abrisse aí a entrevista falando se as expectativas que você tinha do BCR em si, em partes, já que foi só o primeiro dia, já estão sendo realmente a lacuna está sendo preenchida através das expectativas que você tinha das equipes que estavam inscritas e dos profissionais envolvidos. Fala pra gente, boa noite. Boa noite. Então, assim, galera, curte aí o basquete cadeira de rodas, falar um pouquinho do BCR é sempre um prazer. Você tinha me perguntado do placar do jogo São Paulo Santa Catarina, foi 14-0. 14-0. São Paulo, né? Isso, São Paulo. Então, assim, a gente está em competição sendo realizada com 6 equipes. A gente tinha uma pré-inscrição de 9 equipes, 9 estados participando, né? Mas que 7 conseguiram efetivar as inscrições. E na última semana, infelizmente, a equipe do Pará teve alguns problemas com atletas que se acidentaram. O professor Caju, infelizmente, não conseguiu estar presente com a equipe dele, né? O que a gente trouxe aqui, já é o segundo ano que a gente faz a competição. Esse ano o que a gente consegue observar é que as equipes vieram com jogadores mais novos do que o ano passado, por exemplo. E logicamente quando isso acontece você tem aí um tempo que o atleta tem menos envolvimento no basquete e o nível técnico cai um pouquinho. Então isso é uma coisa natural do desenvolvimento dessa molecada, dessa garotada. Tivemos aí praticamente os mesmos estados com a inclusão do Paraná, aí com você representando uma equipe também com jogadores jovens, né? Então assim, a gente tem essa questão do menor nível técnico comparado com o ano passado, mas em função da idade da molecada, né? Você acabou matando 2 perguntas aqui que eu ia fazer para você, né? Sobre o pontapé inicial, se você acredita que o primeiro dia ele foi dentro das expectativas, né? E sobre o nível técnico, né? Você já pontuou. Eu quero partir já para a terceira pergunta aqui, Sileno. Esse 3x3, né, que está sendo realizado aqui por vocês, né? Eu queria que você aproveitasse e esclarecesse para a lente aqui do BCR Brasil quem é o responsável pela promoção da Paralimpíada Escolar, que tem pessoas que confundem, eu mesmo, né? Por algumas vezes confundi CBBC com o Comitê Paralímpico. Queria que você esclarecesse quem é o fomentador, quem que oportuniza, né, os nossos atletas em idade escolar a fazerem basquetebol com cadeira de rodas numa competição tão bacana, como eu perguntei pro pessoal de São Paulo, é a única do calendário da categoria? Acredito que sim, acredito que seja, se não você me corrige. E o 3x3 é o caminho para o 5x5? Então já pontua esse contexto para nós, por favor. Então, as Paralimpíadas Escolares é uma competição realizada e organizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro há 12 anos, né? Então essa é a 12ª edição da competição. As modalidades que sempre fizeram parte
principalmente a natação, atletismo, bote, enfim. E o ano passado, o CPB resolveu incluir o basquetebol em cadeira de rodas, mas não havia condição de fazer o jogo convencional. Então a ideia que foi passado era que a gente tinha que fazer o basquetebol 3 contra 3. Isso foi discutido na diretoria, enfim, nós temos um coordenador técnico que cuida de todas as competições do CPB, e foi indicado que o basquetebol em cadeira de rodas 3x3 seria o mais indicado. Nessa oportunidade eu tive a indicação para organizar os jogos, essa incumbência, né, que foi bem bacana, e aí a gente está partindo para essa iniciativa. É lógico que a gente gosta do basquetebol em qualquer modalidade, em qualquer tipo de formatação, mas que o 3x3 foi a forma da gente conseguir. Eu acho que o caminho para iniciação e para que aqueles jogadores que já estão numa idade mais avançada pudessem continuar usufruindo dos benefícios da prática do basquete é o caminho. Por quê? Porque se não houver renovação, o basquete morre. E as pessoas que já estão fazendo parte da modalidade ficam velhas, não tem mais condição, não tem como você jogar basquete em termos de rendimento, participando de primeira, segunda, terceira divisão com 50, 60 anos, entendeu? Então assim, se essa galera para de participar, a gente não tem a renovação, a gente não tem a continuidade da modalidade. Então o 3x3, ele é indicado, na minha opinião, para iniciação e para umas categorias mais veteranas, e também facilitaria outras ações que a nossa confederação poderia fazer. E pontuando um gancho em duas coisas que você falou, né? Você falou da idade do atleta, também a questão do atleta de repente não ter mais condições de praticar e não haver a renovação. E também tem a questão, às vezes, do atleta, por não ser oferecido na Paralimpíada Escolar, não era, né? Já é o segundo ano que tem, mas se não tivesse, ele teria que fazer um outro esporte de repente. Também tem essa questão, não é de perder o atleta, não é ofertado, né? Não era ofertado o BCR, ele não tinha essa competição para ele a nível escolar. Então era também outro, vamos chamar assim, entre aspas, um perigo para o BCR, perdendo um atleta que tem potencial grande para ser um bom atleta de BCR, mas ele não tem a oferta do mesmo na Paralimpíada Escolar, fazendo com que migre para uma natação, um atletismo. Isso também pode ocorrer, não pode? Pode acontecer a qualquer momento, porque, por exemplo, a competição ela é escolar, mas ela não é feita por escolas, ela é feita por entidades e clubes que mantêm a prática do basquetebol em cadeira de rodas em qualquer nível. Então, assim, ela é escolar porque o aluno precisa estar matriculado numa escola, mas não que a escola desenvolva. E se o clube não se interessa por desenvolver, a modalidade morre. A mesma coisa aqui, se você no Paraná não quiser fazer, o outro não quiser fazer, em outros estados a mesma coisa. Então, além da falta de eventos, é a falta de participantes, porque você só vai ter evento quando tiver participantes. O CBB está fazendo o contrário, está oferecendo a oportunidade para o basquete se apresentar. Se ele oferta a modalidade, a prática da competição, e não tem participantes, simplesmente eles tiram do programa. E assim eu também faria, porque não adianta você ter uma modalidade sendo desenvolvida, sendo realizada uma competição para quem não participa. Perfeito, sem haver a procura. Antes da gente encerrar aqui, eu tenho duas perguntas para fazer para você, né? Uma delas, então, você já me respondeu, né? Que a ideia, a vontade é muito grande de ter o 5-5 em idade escolar, não é verdade? Sim. E aí eu vou pontuar a minha última pergunta. Como surgiu essa ideia incrível? Eu quero falar a minha opinião, né? Eu achei uma sacada assim não sei se foi sua ideia, de um grupo de pessoas, você vai me contar isso agora aqui, se você puder. Essa sacada de fazer o jogo das estrelas, né? Você deixou total liberdade agora há pouco na reunião, tivemos uma reunião, vamos ter outras amanhã, para escolhermos as pontuações, os atletas, né? De onde surgiu essa sacada de fazer o 5-5? Né, das seleções separadas pelos próprios técnicos, com a organização de vocês, com a arbitragem, tudo formal, com os uniformes, né? No primeiro momento você está tentando ainda uniforme para as duas equipes, se não der vai ser estilo NBA, como All-Star Game, equipe de cor clara contra equipe de cor escura. Eu tô achando incrível isso, os meninos já estão nos bastidores falando sobre isso, porque é claro, a gente já falou, olha, joga direitinho para estar no jogo das estrelas na sexta-feira, é uma forma de motivação e o técnico tem que usar isso a seu favor. Fala para mim da ideia, quem teve essa ideia aí, que a gente tem que parabenizar, se ela for sua pode falar, não tenha vaidade, fica tranquilo, e parabéns pela iniciativa. E qual que é a tua expectativa para esse 5-5? De repente você, junto com a Cris também, acho que o Ricardo, né, também, que é o responsável, não é Ricardo? Professor, esqueci mais um professor na base aí,
além da Cris, de olho, não, ele é do feminino, perdão, acho que é a Cris mesmo na base, vai ficar de olho nessa nova geração, e vai ter uma oportunidade de situação real de 5 contra 5 e ver se alguém se destaca. Fala pra mim quem teve a ideia e da expectativa. Na verdade, a gente sempre tenta trazer uma novidade, e aí a gente estava discutindo com os professores, e surgiu a ideia, vamos tentar colocar essa molecada para poder jogar numa situação em que eles nunca tiveram uma oportunidade de jogar, né? Alguns já participaram no ano passado, por exemplo, e nós temos aí 25 atletas inscritos, participantes. A gente resolveu dividir em 2 equipes, uma com 3 e uma com 2, para que eles tivessem a vivência do basquetebol no mesmo formato que é convencionalmente utilizado, né? A Paralimpíada Escolar, é isso que eu quero te falar, ela é um passo que antecede o desenvolvimento de base de confederação. Então, você não pode confundir as coisas, porque esses participantes, eles estão em um estágio que antecede uma carga de treinamento tal que eles consigam estar preparados para chegar numa seleção. Então, o trabalho que o CPB desenvolve é um trabalho ainda de base da base da base, entendeu? Então, existe uma lacuna gigante entre a base da base, que é o que a gente está fazendo aqui no CPB, com atletas aí com idade de 12, 13 anos, e aquele atleta de alto rendimento aí que está disputando os campeonatos da primeira, segunda, terceira divisão. Então ainda existem algumas lacunas que precisam ser fechadas de acordo com a idade. Não tem como você pegar um atleta de 12, um participante com 12, 13, 14 anos e dar treino de rendimento para ele. Não é esse o objetivo, não é isso que o CPB quer. Então são formatos diferentes, né? O trabalho que a professora Cris, que você mencionou, e o Carlos, eu acredito que deva ir numa outra linha, mas eu também não tenho acesso. Entendo. Mas não tem relação por conta da idade, né? Eles estão preparando, acredito que o projeto deles seja para preparar as seleções sub-23. Esses meninos que estão participando do Paralimpíada Escolar não é para o Mundial sub-23 em 2021. Entende? Então são coisas que você meio que confundiu aí as coisas, mas é importante que se posicione. O trabalho do CPB ainda é a base da base, para crianças ainda que têm uma idade ainda de 12, 13, 14 anos, entendeu? Então não é a intenção de que esses atletas sejam preparados para estar numa seleção amanhã, depois. Isso aí vai acontecer daqui uns 10, 8 anos. Sileno, perfeito. Inclusive, você está deixando bem claro, né, que o trabalho de base para rendimento é um, esporte escolar é outro, inclusive é muito próximo ao que o andante faz, né? E essa lacuna que você está falando, ela tem que ser preenchida. A professora Cris, durante a transmissão, conversou comigo no privado, vendo algumas imagens, alguns jogadores, inclusive ela já pediu a relação, né, de todos os atletas, suas pontuações, demonstrando o pessoal da CBBC aí, o pessoal trabalhando também, aproveitando, né, que o BCR Brasil está levando um pouco da Paralimpíada Escolar, que também é inédito, tem um pouco de transmissão, para que os pais também, muitos pais durante a transmissão, meu filho, mandando um abraço, beijo e tal, isso é muito bacana. Mas voltando ao nosso dia a dia aqui, é um exemplo que acontece com o atleta Ibson, da equipe de Castro, que está representando o Paraná aqui. Ele treina segunda, quarta e sexta de manhã, num treino que é só para jovens, só que ele é o mais velho dos jovens que eu tenho lá, então ele acaba se sobressaindo. E de segunda a sábado ele treina com o time adulto, para que ele possa entender um pouco o que é o jogo, porque de manhã é um público restrito e em número menor. O que os clubes poderiam fazer no primeiro momento? Porque o número de atleta nessa idade ele não é muito grande. Eu tenho descoberto, pelo menos na minha experiência no Paraná, uma resistência muito grande dos pais. Então o que você poderia dizer para os pais, Sileno, especificamente? Libera, conversa, vai conhecer o treinador, vai conhecer a infraestrutura, veja que o esporte é para o PCD também, o esporte não é só para criança que não tem a deficiência física. Eu tenho uma resistência muito grande, inclusive o John, foi muito difícil para ter o John aqui, a mãe não queria de jeito nenhum, e a gente com muita calma, com muita paciência, foi várias vezes na casa dela lá conversar e nós conseguimos, né? O Carlos Avelar, inclusive, esteve lá muitas vezes, e hoje ela só deixa porque é conosco. Mas, de repente, se ela mudar de cidade, de outro clube... O caminho não é você se dirigir diretamente aos pais no primeiro momento, porque é um choque muito grande. Essa situação que você conta não é só específico do esporte para criança com deficiência. Ele acontece com o esporte convencional. O caminho que vocês têm para poder ter essa situação resolvida é estar mais próximo aos serviços que esses atletas e que esses participantes têm. Serviço de fisioterapia, serviço médico. Esse é o primeiro contato que vocês têm que fazer com um profissional, para que haja um encaminhamento desses meninos que estão nesse serviço para a prática do esporte.
Porque se você não tiver um profissional de saúde fazendo a indicação, realmente vai ser mais difícil. Você, por exemplo, pode chegar, ver uma pessoa com deficiência, sei lá, no mercado, já aconteceu comigo no shopping, né? Você abordar uma pessoa, você tem que ir com muito cuidado, com muito zelo, com muito trato, porque tem aquela questão dos pais se super protegerem, entendeu? Então acho que o caminho mais fácil é você chegar junto aos profissionais que trabalham com a reabilitação desse possível participante e tentar fazer um convencimento. Você tem uma equipe adulta, convida para assistir o jogo, por exemplo, convida para assistir um treino, né? Porque assim, por exemplo, eu conheço muito você é uma pessoa que né, viaja no bom sentido. Então você já monta pro cara ali, menino, meu, daqui a pouco você já vai ser campeão da seleção brasileira, você é assim. Então você vai assustar o menino. Então não adianta você chegar a abordar uma criança desse jeito. E jogar lá em cima, né? Você tem que saber abordar, você tem que saber chegar. Então tem que realmente identificar quem são essas pessoas, ir até uma escola, um centro de reabilitação, e fazer um convencimento com as pessoas que prestam o serviço. Eu acho que esse é o melhor caminho. Perfeito, Sileno. Em primeiro lugar, agradecer a confiança. Você sabe que a gente está começando um trabalho de divulgação do BCR. Inclusive, na hora de selecionar ali, ó, os técnicos, você falou, você tem certeza que você não quer ficar na beira da quadra? E eu quero muito transmitir esse jogo para que nós possamos mostrar um pouco do trabalho de vocês aqui, o nosso trabalho também, é claro. Meus meninos vão estar em quadra também, vou estar super feliz, mas a gente precisa também levar um pouco da modalidade. O BCR Brasil nos últimos anos tem levado jogos, aliás, muitos jogos agora no Paranaense, tivemos aqui em praticamente todas as fases aqui do brasileiro, assim como outras categorias, feminino, segunda divisão, terceira divisão, as copas a gente tem coberto, e o Marcos Gama sempre agradece para ele poder ver o trabalho da arbitragem, vocês podem ver também os atletas em ação, e agora nós estamos na Paralimpíada Escolar, mostrando que realmente nosso amor é pelo BCR. Eu queria que você pontuasse a importância da gente estar cobrindo, para que as pessoas conheçam o nosso trabalho. Também já pode dar suas considerações finais e a gente vai ficar de olho, para que a gente possa ir na sexta-feira, se Deus quiser, na cerimônia de encerramento com esse jogo e depois a premiação, poder estar coroando todos os esforços, que é uma soma de esforços, né? Não é sozinho, né? A responsabilidade de vocês é muito grande, porque quando vocês começam a utilizar esse meio de comunicação, você, enquanto profissional, tem que tomar muito cuidado. Então, quando eu falei para você ali, o que você quer? Você quer ser técnico ou você quer vir aqui fazer a divulgação? Eu quero as duas coisas. Não, você não pode fazer as duas coisas. Ou você vai vir fazer a cobertura ou você vai ser técnico. Né? Por isso que eu coloquei para você. Sim, sim. Então, a gente já teve situações, né, com o próprio veículo de comunicação que era feito com o basqueteiro de plantão, né, com algumas situações que envolviam... quando você deixa de ser neutro, na verdade, você tem que ser neutro em todas as suas imparcial. Falas, você tem que ser imparcial. A partir do momento que você não é imparcial, porque você está vestindo uma camiseta de um clube, você está sendo convidado para ser um técnico de uma seleção, simples que seja de um All-Star, você já perdeu a sua imparcialidade. Eu acho que a pior coisa do mundo que você tem diante de uma câmera, diante de um meio de divulgação, é você ser parcial nas coisas. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. E eu espero que você e o Mário consigam fazer isso. Que vocês acabam sendo pessoas influenciadores. E se vocês, o conhecimento que vocês têm que ter, tem que ser muito grande. Por quê? Porque uma coisa errada que você fale, uma coisa impensada que você fale, você, ao invés de você ajudar a modalidade, você vai destruir a modalidade. Então tome muito cuidado com as coisas, com as ações que vocês fizerem, porque vocês representam aí um anseio de muitas pessoas. Então tenham sempre muita responsabilidade naquilo que vocês façam, e eu acredito que o canal tem muito a crescer, mas tem que ser imparcial, tem que ser realmente dada opiniões que tenham uma base de confiança e de certeza muito grande. Então, se você tiver sempre alguma dúvida, não fale, pergunte, para que você realmente consiga passar as informações de uma forma clara. Lembrando que sempre uma história tem dois lados. Então, tome muito cuidado com isso. Fora isso, assim, parabéns pelo envolvimento que vocês fazem, pela paixão com que vocês desenvolvem aí o trabalho, porque na verdade todo mundo gosta do basquete. Mas a gente apoia bastante vocês aí e a gente quer que o basquete e vocês cresçam cada vez mais. Perfeito, Sileno. Muito obrigado. Aqui na frente do BCR Brasil. Obrigado. Não vai embora sem eu fazer o desafio, que eu vou fazer as minhas considerações finais e já está preparando a turma para amanhã. O desafio do BCR Brasil, você sabe, vai falar aqui na Lente da Verdade. Desafio pra mim? A frase, nosso jingle, né? Pensou o basquetebol em cadeira de rodas? Pensou o BCR Brasil. Você, Sileno.
pensou basquetebol em cadeira de rodas, pensou o BCR Brasil. Valeu! Se tivesse valendo camiseta, tinha ganho. De repente, uma da seleção brasileira. Relaxa, vamos aí. Valeu, Sileno. Obrigado. Bom descanso, hein, Sileno? Boa. Estamos de volta aqui. Eu vou encerrar aqui, galera. Na verdade... Peraí que o Sileno gostou de falar, hein? Eu não encerrei minha live ainda, que eu... Ó, galera, eu vou encerrar aqui. Muito feliz, a primeira vitória do Paraná. Você fica ligadinho no BCR Brasil. Amanhã, a partir, é só conferir aqui a tabela. Amanhã, a partir das 10 horas da manhã, abrindo a rodada Brasília e Paraíba. Você fica ligado que nós vamos trazer flash desses jogos. E a grande final, que acredito eu, pelo que eu tô vendo, vai ser São Paulo e Brasília, a gente vai transmitir na íntegra. Deve ser um jogaço de basquetebol de rodas infanto juvenil. Fica ligadinho aqui que aqui tem de tudo de BCR. Pensou basquetebol cadeira de rodas? Pensou BCR Brasil?